Ser aceito, entendido e até mesmo apoiado é muitas das vezes um privilégio que poucos têm. Mas realmente é muito mais difícil ser aceito e compreendido quando às vezes nem nós mesmos sabemos de onde vem a nossa revolta interna. Revolta essa que às vezes já temos a resposta no inconsciente, apenas não conseguimos passá-la conscientemente para que possam nos ajudar. Fanfic é um filme polonês lançado como modelo original Netflix com pauta e tema LGBTQIAPN+, focado especialmente na letra T da comunidade, trans, não binária, gênero fluido e mais. Onde até certo momento uma garota chamada Tosha se descobre aos poucos como um homem trans. Me aventurando pela Netflix, eu acabei descobrindo este filme e decidi assisti-lo. Eu achei a sua construção e principalmente a discussão um tanto quanto interessante. Então eu resolvi fazer um vídeo meio que até curtinho, só para poder trazer aqui uma recomendação para vocês de amigo. Espero que gostem do vídeo e também deem uma chance pro filme. Pode parecer mais um filme com temática adolescente, sexo, diversidade, mas eu tenho certeza que se vocês derem uma chance, vocês podem acabar gostando. Durante o desenrolar do filme, seja no período pré ou pós-transição, é bem notável o quanto a personagem é hostilizada pelas pessoas à sua volta, julgada, desvalorizada e até mesmo excluída por aqueles que sempre estão na volta dela. A narrativa do filme faz questão de deixar claro que nada disso foi iniciado exclusivamente após a sua transição de gênero. Em seus momentos como Tosha, é mostrado de começo como uma garota meio que diferente das garotas normais, se é que posso citar assim, eu acho. A personagem passa grande parte do tempo sendo chamada e citada como alguém confusa, problemática, esquisita, ou protagonizando frases típicas como esquece, ela é assim mesmo, toda complicada. Você tá saindo com ela? Ela é meio esquisita, né? Deixando bem claro que apesar dos futuros conflitos gerados durante o filme, por conta da sua identidade de gênero, toda essa hostilidade das pessoas em sua volta já era algo bem frequente na vida dela. E toda essa negatividade das pessoas na sua volta sobre como ela é e o seu jeito de ser faz com que a personagem construa quase que uma muralha em torno de si mesma. Mesmo quando as pessoas a elogiam ou até mesmo são gentis com ela, só porque sim, Tosha sempre se coloca numa dinâmica totalmente defensiva nas relações, saindo com 4 pedras na mão e em fúria, mas principalmente como se não quisesse se machucar a todo e qualquer custo. A personagem já foi tão estranhada, por assim dizer, que começou a construir esses muros em sua volta para sua própria segurança. Afinal, já que ela sempre é machucada e deixada de lado por todos, ela mesma já tinha o comportamento de se auto-isolar, digamos assim. No começo do filme ela já conhece o Leon, um rapaz gay que acaba sendo uma das primeiras pessoas que acabam indo um pouco mais fundo numa tentativa de conhecer a Tosha. Tanto pela amizade quanto pelo interesse romântico que ele acaba tendo por ela. Entre conflitos internos e externos, Tosha se apaixona por Leon e começa a se envolver um com o outro. E durante esse processo todo, vemos a protagonista ruminando o tempo todo em raiva, surtos e descontroles emocionais. E como ela utiliza frequentemente de meios para fugir desse estresse da realidade, sendo um deles as fanfics. Refletindo de maneira visual e esteticamente diferente para o filme os seus próprios pensamentos, conflitos, ideias, interesses e principalmente o seu lado mais excêntrico e fora do padrão. Com base naquilo que ela vive, sente e se identifica, praticamente o seu eu interior. E eu admito, usar a excentricidade do rock e do punk, movimentos conhecidos pela quebra de padrão impostos pela própria sociedade, uma ideia muito interessante de poder, digamos, exemplificar a excentricidade, a alternatividade da protagonista. Essa amizade com o Leon não apenas ajudou a Tosha a amigar ou se relacionar emocionalmente, como também a entender um pouco mais sobre si mesmo. As roupas do Leon fizeram ela se sentir diferente, como se ela tivesse visto a sua essência verdadeira, ou o seu verdadeiro eu, como nunca antes tinha visto. O Tosha que sente como se tivesse se encontrado, como se há tanto tempo perdido em seu próprio universo, ele finalmente tivesse se achado e pudesse ouvir o som de sua própria alma, de sua própria essência, e entendesse o seu próprio universo, e mais uma vez sem saber o que fazer, apenas querendo um pouco de compreensão e apoio, temendo qualquer comentário que pudesse machucá-lo, o Tosha que explica pro Leon que ele se sente melhor com pronomes masculinos, se vestindo de maneira que represente mais o gênero masculino,
Tudo isso com uma insegurança e um medo visível na sua expressão e na sua gesticulação. Um nítido medo de perder um amigo, ou um amor por ele não entender, ou achar aquele estranho, sem nexo, ridículos, ou achar ele meio tamba da mesma. Mas o Leon responde no clima mais descontraído possível, brincando e zoando, falando da maneira mais sutil possível que... Tchê, para de bobagem, eu gosto de ti do mesmo jeito. Tipo, dane-se. Em nenhum momento ele demonstrou que isso poderia ser algo que realmente atrapalhasse a amizade ou a relação dos dois. Tudo o que ele precisava era ser entendido e respeitado, sem nenhuma objeção ou um mas, com um porém. Toshi, que fazia terapia até pouco tempo atrás, tomava remédios, evitava o máximo possível de contato, tinha problemas graves com cordas e talvez fosse um adolescente que estivesse propício ao próprio... jogar no vaso. Mas a cura sempre foi bem mais simples do que parecia. Ele queria ser compreendido, ser entendido e também que as pessoas parassem de o julgar antes mesmo de o conhecer. O filme mostra o Toshi tendo vários desses episódios de oscilações de humor, mas com o passar do filme, o protagonista se adapta, ele melhora, e todo esse humor complicado dele meio que vai diminuindo. Essa autodescoberta sobre si, aliado com um apoio ou pelo menos o respeito pela sua identidade, foram fortes aliados para sua melhora emocional e mental. Mas infelizmente ainda tiveram momentos horríveis para o personagem. Mesmo assim, ele segue tentando melhorar e segue de cabeça erguida, buscando pelos direitos básicos, direitos esses de ir e vir, e acima de tudo, o respeito. O Toshi, que passou grande parte da vida calado sem se expressar, não usar a sua força para poder falar como ele se sentia. E hoje em dia, ninguém mais terá esse direito sobre ele. Afinal, mesmo com medo, ele sabe que se ficar quietinho e pianinho, todo mundo vai montar em cima dele. E isso é um conceito básico. As pessoas são babacas, tá ligado? Elas vão montar em cima de você se você não fizer nada, tá ligado? E, infelizmente eu não tô falando nem isso pro filme, eu tô falando como o João mesmo. A quantidade de filho da puta que tem aí. E é isso que eu acho interessante nesses momentos, porque é nítida uma certa insegurança, um certo medo no personagem. E mesmo assim, ele segue se respeitando, ele segue se impondo, ele segue dizendo: eu sou assim, assim, assado, eu sou assim, assim, assado, por favor, me chame assim, assim, assado. Mesmo sendo criticado pela professora, uma sala de aula inteira se une pelo bem-estar do próximo. Afinal, a professora tá ali pra dar aula e não julgar a vestimenta do outro. O roteiro do filme parece ser bem simples, e de fato é. Um romance adolescente com conflitos LGBTQIAPN+, aliado ao autoconhecimento e à autoaceitação, e principalmente o resultado que a falta de apoio e compreensão pode gerar numa pessoa. Ser respeitado é um direito universal. Todos têm esse direito. Ter uma identidade de gênero e sexual fora da heteronormatividade não dá o direito a ninguém de te desrespeitar. Ninguém sabe, muitas das vezes, pelo que você passa ou pelo que você tá passando. Então, por favor, se não for pra compreender, evita contato. O seu ato verbal pode realmente dificultar a cura de alguém. E o filme, ele expressa bem isso. O quanto palavras podem acabar com a vida de uma pessoa. Ou então, pelo menos, tirar a vontade dela de mim. O Toshi, que passa por uma boa quantidade de desafios durante o filme. A rejeição, o julgamento, a exclusão social e etc. 24 horas por dia sendo questionado sobre quem ou o que ele era. Sua paz, infelizmente, não foi achada facilmente. Mesmo assim, no fim, valeu muito a pena. A sua autenticidade provocou resultados incríveis em sua volta. Isso chamou a atenção das pessoas que admiraram muito mais o seu eu verdadeiro. Pequenas ações definitivamente geram grandes impactos na vida das pessoas. Isso pode ser muitas das vezes um milagre para uma pessoa. A perfeita definição de a luz no final do túnel. Fanfic é um filme fictício, baseado em fatos e conflitos do mundo real. Por isso, não acredite que sempre terá um grupo de adolescentes do balacobaco para virar o mundo inteiro por você. Às vezes você vai ser bem como um Toshiki mesmo, julgado, incompreendido, excluído socialmente, enfim. Mas o bom é que pelo menos sempre terá algumas pessoas para nos estender a mão e nos apoiar do jeitinho que somos. Fanfic foi um baita achado que tive esses dias. Não esperava nada e acabei me surpreendendo bastante. A narrativa, a direção de fotografia e a montagem que resultaram em um excelente filme, que infelizmente é pouco conhecido. É difícil realmente achar pessoas que curtem o cinema polonês. Particularmente, eu recomendo. Gosto e sempre gostei de histórias profundas e relacionadas à empatia e ao amor ao próximo. A identidade de gênero pode até realmente não ser o conflito principal do filme, mas está diretamente ligada a ele. Em outras palavras, o que eu tô querendo dizer é: a falta de respeito machuca. A falta de ajuda te atrasa na cura.
E a falta de autoconhecimento te machuca, te atrasa e ainda te deixa num casulo, vulnerável ao mundo lá fora e à sua maldade que infelizmente é interminável. Por isso, além de recomendar e refletir um pouco sobre o filme com vocês, como um ponto de conclusão, eu gostaria de fazer um convite para vocês que estão do outro lado da tela. Estenda a mão para quem necessita de compreensão. Acredite, você pode ser a diferença na vida de alguém, apenas mostrando que se importa e mostrando que aquela pessoa existe. Ninguém é perfeito, e sabe, tá todo mundo bem estourado às vezes. Você não é um fracasso por lidar com traumas e perdas, por estar perdido em si mesmo ou ser excluído pelos outros. No fim, um pouco de compreensão ajuda. Afinal, ninguém é perfeito. Ninguém é um fracasso. Ninguém é um erro. Ele tem medo e eu também tenho. Mas tá tudo bem. Tudo bem a gente ser quem a gente é. Gacha!